Olá pessoal, vamos voltar aqui, né, nossas atenções agora para a resolução, né, encontrar soluções de equações diferenciais de ordem superior, né, em especial as de segunda ordem. Né? Na última aula a gente viu a teoria relativa a esse assunto, né? E a partir de agora a gente começa a dar atenção a como resolver as equações em si, né? A gente vai lidar por um bom tempo com as equações homogêneas, né? Eu queria que vocês lembrassem aqui qual foi o roteiro que ficou estabelecido na última aula, né? Você tem é, uma equação da sua forma geral, né? Aí você vai pegar, vai resolver a homogênea, né? Encontrar uma solução geral da homogênea. Em seguida, lá no futuro, a gente vai aprender a encontrar uma solução particular. E aí, a soma da geral com a particular vai me dar a solução da EDO em si, né? Da EDO completa. Tá ok? É, hoje, a gente começa a pensar nesses métodos e é, é, eu, o, a primeira A primeira coisa a ser aprendida aqui, na verdade, não seria vamos dizer assim, um método, e seria uma espécie de remendo. Vocês vão entender o porquê. Né? E para começar, eu preciso que vocês entendam o que vem a ser a forma padrão. Já foi estabelecido o que vem a ser a forma geral, né, de uma EDO, e eu preciso definir aqui a forma padrão. Então, dada uma EDO de segunda ordem, tá? O método que a gente vai deduzir aqui, eles em geral se generalizam para outros métodos, para outras ordens, mas em geral a gente vai fazer sempre para a ordem 2, tá? Então veja, uma EDO linear de segunda ordem homogênea, ela tem a sua forma geral do jeito que está aí na tela, né? E a forma padrão, ela consiste somente em deixar o y duas linhas com coeficiente 1. O que eu faço para que o coeficiente aí se torne igual a 1? Você divide a equação inteira pelo coeficiente A2, né? Pela função A2, e aí você vai ficar com essa escrita. Aí a expressão que acompanha o y' eu vou chamar de P. E a expressão que acompanha o y eu vou chamar de Q. Tá certo? Então essa última escrita aí é a forma padrão da EDO linear de segunda ordem. Tá ok? Então veja, o nosso primeiro não, não, eu não consideraria método, mas assim, ele é uma ferramenta de muita utilidade, né? É a redução de ordem. Eu acho até que o nome deveria ser outro, sabe? Em que consiste essa ferramenta? Veja, supõe, ela vai ser usada quando você tem uma solução, ou seja, encontrei uma solução da EDO homogênea, e quero encontrar outra a partir dela. Eu quero usar essa função, solução, para encontrar outra. E essa outra, ela não pode ser um múltiplo da primeira, porque a gente já sabe que uma função sendo solução, qualquer múltiplo dela também é solução. A gente provou isso na última aula, não foi assim? O conjunto solução é um subespaço vetorial. Então, multiplicar, somar, combinações lineares me dão soluções também. Então veja, eu quero construir a partir de uma função dada, uma função que eu saiba ser solução, eu quero construir outra solução que seja LI, que seja linearmente independente. Isso significa dizer o quê? Uma não é múltiplo da outra. Tá certo? Então veja, então ele chama de redução de ordem porque a maneira de encontrar essa outra função acaba caindo numa EDO de primeira ordem.
Por isso que a ideia passa a ser assim, eu reduzi a ordem, porque eu vou transformar essa equação aí numa outra de ordem 1, e com essa de ordem 1 eu vou encontrar a outra. Isso é uma coisa equivalente quando a gente tem, quando você estudou polinômios, né? Polinômio do terceiro grau, por exemplo. Eu quero achar as raízes. Se você encontrar uma, aí você pega o polinômio, divide por x menos a raiz, aí você vai encontrar uma de grau 2. E aí com essa de grau 2 na mão, você encontra as outras duas. Não é assim? Eu acho que vocês já passaram por isso em algum momento, espero que sim. Mas não é importante que tenha visto isso. Mas quem já viu polinômio, raiz de polinômio de grau acima de 2, sabe que a maneira de se fazer é essa. Né? Você encontra uma chutando, e aí, tendo essa uma, você divide o polinômio por x menos a raiz, encontra outro polinômio de grau menor, e aí você resolve o outro de grau menor, se for um polinômio de grau menor que você saiba resolver. Tá bom? Por isso que se chama aqui redução de ordem. Mas na verdade eu acho que poderia ter um outro nome, sabe? Você vai encontrar uma outra solução pressuposto que você saiba uma. Tá? Então o método só funciona se você já sabe uma. Ah, professor, e essa uma? Então, aí essa uma a gente vai ver mais na frente como é que a gente, na verdade, vai em busca de método que me dê as duas. Né? E com as duas LI, e com essas duas LI eu tenho todas. Né? Mas vai acontecer em determinados momentos métodos que não me dão as duas e me dão uma só. E aí, tendo encontrado apenas uma, aí eu vou recorrer a esse método agora de redução de ordem para encontrar a outra. Tá certo? Então veja, suponha que você tem uma EDO e essa EDO já foi posta na sua forma padrão, né? E aí a pergunta que se faz, né? Suponha que você tem uma função y1 que você saiba ser solução, né? É uma suposição bem óbvia, né? Dizer que o y1 tem que ser diferente de zero, porque toda EDO homogênea tem o y igual a zero como solução, né? A função nula sempre é a solução das EDOs homogêneas. Tá certo? Sempre, de qualquer ordem. Né? A função nula sempre é a solução das homogêneas. Então, suponha que você tem uma solução e essa solução não é a solução nula. Isso tá bom? É por isso que essa suposição está aí. y1 de x seja diferente de zero para todo x no intervalo de interesse. Show? Então, eu vou construir uma função y2, veja só, né, o que eu falei, né? Eu vou construir uma y2 a partir da função y1 e, como essa construção, eu vou tentar encontrar uma função u. Veja que essa função u, ela não pode ser uma constante de qualquer espécie, nem função nem constante zero, nem qualquer outra constante, porque se ela for uma constante, a função y2 seria um múltiplo da função y1. Né? E a gente já sabe que qualquer múltiplo da função y1 vai ser também uma solução, já que o y1 é a solução. Vocês estão me entendendo? Então, essa função u aí de x, né, tem que ser algo diferente de uma constante. Então, se lá na frente a gente, né, quando tiver tendo as nossas respostas para a função u, se cair numa constante, você tem que excluir ela, não pode estar aí uma constante. Tá? Então, a gente vai buscar uma função. Tá legal? Uma função que varia, que dependa do x. Tá bom? Então, eu quero descobrir se existe uma função y2 construída dessa forma aí e que seja também solução da minha EDO. Tá ok? Como é que eu faço para descobrir se isso é possível? A gente vai pegar essa função, vai derivar ela a quantidade de vezes que for necessário, vai substituir na equação, e aí a gente vai em busca de ver o que tem que ser necessário, o que tem que acontecer com a função u, para que isso de fato seja uma solução da EDO. Tá claro aí o roteiro? Então veja, se o y2 é o produto, né, de u vezes y1, o y2', né, a derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Vou precisar também da derivada segunda,
né? Aí você agora tem dois produtos, e aí cada um vai ser derivado, você vai ter aí 4 termos. Observe que tem um termo aí que é igual, a gente pode juntar, que é o U', Y1', tá ok? E agora eu vou levar o Y2, o Y2' e o Y2 duas linhas para dentro da EDO e vou ver o que acontece, né? Eu vou substituir e vou obrigar que o resultado seja zero, ou seja, eu vou obrigar que isso seja uma solução e vou tentar descobrir o que é necessário para que de fato seja, tá? Então tá aí a EDO original, né? O Y2, duas linhas, P, Y2 linha, mais Q, Y2. Joga o que a gente deduziu lá, tá? É interessante que vocês vão anotando aí para acompanhar as minhas substituições, que elas são feitas, né, de forma automática aí, né, é mais rápido. No quadro, se eu tivesse numa aula presencial, eu ia devagarzinho construindo isso, né, à mão, e aí vocês iam fazendo junto comigo. Mas aqui a coisa é um pouquinho mais rápida na escrita, né? Então aconselho que vocês vão pausando aí à medida que for necessário. Tá? Então substituir o y duas linhas pela expressão que a gente calculou, o y duas linhas pela expressão que a gente calculou e o y2 pela a suposição que a gente fez. Né? Tá aí esse catatal todo. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou agrupar. Então eu vou agrupar. De que forma que eu vou agrupar? Perceba que você tem aí o y1 aparece nos três termos. Confere? Então você agrupa tudo que tem y1. Aí depois você vai agrupar tudo que tem y1 linha e depois o que tem y1 duas linhas. Tá ok? Então veja, fazendo isso devagarzinho. Perdão, eu falei errado aqui. Você vai agrupar, não é de acordo com os y, é de acordo com os u's. Então, tudo que tem o termo u, tudo que tem o termo u' e tudo que tem o termo u duas linhas. Tá ok? Então veja, quando você distribuir todo mundo e fizer esse agrupamento aí, por favor façam, né? O que vem acompanhando o u, né, vai ser o i, eu destaquei aí em vermelho. Por que está em vermelho? Porque se você lembrar, né, que o y1 é solução da EDO, o que tem aí em vermelho é justamente o y1 substituído na EDO, ou seja, isso que está aí em vermelho é zero, porque o y1 é solução da EDO. Então, o que vai sobrar é somente o segundo e o terceiro termo. Então, veja só, eu quero que isso daí seja zero, né? Isso aí agora tem que ser igual a zero, para que o y2 seja de fato uma solução da nossa EDO. Percebe que nós agora não temos, essa é uma equação diferencial em u, já que u é o que eu quero descobrir. Tá bom? E aí, essa equação diferencial, essa EDO em u, ela é de segunda ordem, tá bom? Mas ela não tem o termo u, ela tem o termo u', tem o termo u duas linhas, mas não tem o termo u. E aí, veja onde é que mora a redução de ordem. A gente vai fazer uma mudança de variável e eu vou chamar o' de w. Tá bom? Se o' é w, significa que u duas linhas é w'. E aí a equação anterior, ela vai se tornar, né? Tá aí a equação anterior, para você não se perder. Onde tem u', eu vou trocar por w. Onde tem u duas linhas, eu vou trocar por w'. E agora você tem uma EDO de primeira ordem em w. Por isso que ele chama redução de ordem. Tá? Então, para saber se existe a função u que nós estamos procurando, nós precisamos saber se essa EDO aí tem solução. Aí eu quero que vocês prestem atenção nessa EDO. Tá? Ó, tem letra demais nela, mas entenda aqui o seguinte, o que nós queremos, o que é desconhecido é o w. Tá bom? O y1 é uma solução que a gente supôs conhecida. O p vem da equação,
Então, esse termo que está entre colchetes, ele é totalmente conhecido. Tá? A constante não, o coeficiente do W' é o Y1, que também é conhecido. Ou seja, o que não é conhecido aí é somente o W'. Tá bom? Então parece estranho, mas assim, é uma EDO simples, de primeira ordem. Se você observar direitinho, essa EDO aí, ela é linear, tá bom? E ela também é separável, ou seja, você tem todas as ferramentas necessárias para resolver essa EDO da maneira que você achar melhor, ou como linear ou como separável. Eu vou proceder aqui como separável. Separável é o método mais simples, mais fácil de se resolver uma EDO, não é isso? Então como é que a gente faz? A gente vai trocar esse W' por dW/dx, não é isso? E aí eu vou separar, né, tudo que depende de x eu vou colocar do lado direito, tudo que depende de w eu vou colocar do lado esquerdo, tá bom? E aí ficou, olha, 2y1, essa expressão tem aí, né? dw sobre w igual esse catatal que está aí. E agora você vai integrar dos dois lados. Perceba que, embora estejam aparecendo alguns y aí, né, esses y são funções que dependem de x. Então, essa fração todinha, embora ela seja enorme, é uma função dependente só de x. Tá bom? Então, tudo que está à sua esquerda depende só de w, e tudo que está à sua direita depende somente de x. Integra dos dois lados. Antes de integrar, essa fração aí ela pode ser transformada em duas para haver uma simplificação, tá bom? Na primeira fração vai ficar 2y1' sobre y1 dx. E na segunda fração, veja que temos um y1 em cima e um y1 embaixo, que permite que sejam cancelados. Então, vai ficar, né, uma formazinha mais simples. Então, integra dos dois lados, de modo que do lado direito você vai ter duas integrais, tá bom? Então, do lado esquerdo, a integral de dw sobre w é o logaritmo do módulo de w, tá bom? Esse primeiro termo aí, 2y1' sobre y1, né, se você reparar, né, é o logaritmo, a integral me dá o logaritmo da função y1. Concorda ou sem corda? Professor, não entendi não. Veja, se você derivar o logaritmo de y1 e usar a regra da cadeia, né? Ou se você voltar e fizer uma substituição, olha, chame o y1 de, sei lá, z. Quanto é o dz? O dz vai ser o y1' dx, né? Porque o y depende de x, então você vai derivar, né? E aí o que vai ficar o z em cima, dz em cima, sobre z embaixo. Dá o logaritmo de z. Aí você volta o z para o y1, fica o logaritmo do módulo de y1. Integral simplesinha, bobinha. E, por fim, essa outra aí, a integral do p de x, vai ter que ficar assim, porque o p, ele a gente só vai conhecer o p quando a gente tiver uma equação específica, né? Esse p aí é conhecido, mas ele é genérico. Tá? Então a gente só resolve esse p quando a gente tiver com uma equação específica. Ele vai ficar assim até o final agora. Show? Aí vejamos, eu quero uma cara para esse w. O w é o meu problema. O que nós vamos fazer? Né? Deixa o w sozinho, o logaritmo passa para o outro lado, vira exponencial, né? Aí esse menos 2 eu vou colocar em cima do módulo de y1. Vê se vocês me acompanham. Né? Nós chegamos aqui. Essa exponencial pode se transformar num produto de duas. O menos 2 passou para cima do módulo de y1. Eu vou cancelar esse e com o logaritmo. Né? A outra exponencial vai ficar do jeito que está. Né? Ficou o módulo de y1 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre o módulo de y1 ao quadrado. E como está ao quadrado, eu vou poder jogar esse módulo no mato. Vocês me acompanham? Então, o que sobrou aí? O módulo de w
é 1 sobre y1 ao quadrado é elevado a menos essa integral, ok? Aí você vai fazer o seguinte, o w é mais ou menos, eu tirei o módulo, tá certo? Mais ou menos essa expressão que está aí, tá ok? E aí, professor, o senhor tirou esse mais ou menos, o que foi que o senhor fez? Veja, no momento que você resolver a integral, essa integral que está aí como expoente, vai aparecer uma constante. Vocês concordam? Não é isso? Vai ter uma função mais uma constante. Então vai ficar e elevado à função multiplicado por e elevado a essa constante. E aí o mais ou menos, junto com essa constante, me dá todas as constantes possíveis. Então, esse mais ou menos ele não desapareceu. Ele está acoplado junto com a constante que ainda vai aparecer quando eu resolver essa integral. Tudo bem? Então, bola para frente. Uma outra maneira de interpretar, professor, eu não gostei dessa interpretação, não. Veja, nós não estamos procurando todas as respostas, eu quero somente uma. Se eu encontrar uma, está resolvida para mim. Então você poderia simplesmente entender que eu estou escolhendo, eu tenho duas respostas possíveis aí, o w igual a mais essa expressão ou menos a expressão, e estou ficando com a expressão positiva. Tá ok? Então vamos para frente. Cheguei na cara do w, mas w não é exatamente o que eu queria, né? Eu quero encontrar o u. Aí você lembra, o w é o'. Aí você volta aqui para o'. Como é que eu faço para encontrar o u se eu sei que o' é essa expressão que está aí? Como? Aí você vai integrar dos dois lados com relação a x. Quando você integrar o lado esquerdo, a integral de u' é o u, e o outro lado vai ficar essa coisa linda e agradável. Né? E você agora pode chegar em casa e dizer para o seu irmão: eu agora sei fazer integral da exponencial de outra integral. Um negócio aí de maluco, olha, eu tô sabendo fazer, tá ligado? Aí chega pro teu irmãozinho lá de 8 anos e diz: ó, as contas que eu tô fazendo lá. Diz a mãe também, a pai: olha só as maluquices que eu tô resolvendo. Show? Aí, eu tô brincando com vocês. Veja só. Essa é mais um favor que vocês vão dever para a Clara, viu? Clara, não sei se estão lembrados da aluna. O livro, ele sugere que você não decore essa fórmula aí, porque ela aparentemente ela é indecorável, né? Ela é indecorosa, né? Mas ela me convenceu que fazer a integral, decorar essa fórmula e desenvolver ela é mais fácil do que repetir o método. Porque é o que o livro sugere. O livro sugere que você não decore isso daí e toda vez você vá repetir o método. Tá? Ou seja, pega o y1, multiplica por um u, faz as derivadas, joga dentro da equação, cancela o que for possível cancelar, chega na EDO, resolve a EDO e aí você vai chegar nesse y2 aí que você quer. Tá? Então, hoje eu percebo que ir por aqui é mais fácil. Agora entenda, por favor. Por aqui como? Nós vamos, igual a gente fez lá para a EDO de primeira ordem, para aquela expressão que tinha uma integral também feiosa, né? Feiosa não, que é a cor mais linda que existe, né? Uma expressão complicada, vamos estabelecer um roteiro. Tá? E aí você vê que no roteiro vai ficar bem suave. Tá? Hoje eu percebo isso, naquela época eu não percebia. Né? Você vê, né, que o professor pode aprender com o aluno. Né? Olha só, qual vai ser o roteiro? Né? Vamos estabelecer aqui. O primeiro passo, eu estou colocando aqui na verdade como passo zero, é colocar na forma padrão. Se você não colocar na forma padrão, não funciona. Tá bom? Não funciona. Então, coloca-se na forma padrão e tendo a forma padrão, você descobriu, portanto, quem é o P. Quem é o P? É a função que é coeficiente do y'. Show? Cuidado, viu? Cuidado. Já tive aluno que em prova esqueceu de colocar na forma padrão,
Aí ele pegou o coeficiente do y', só que não estava na forma padrão, tá certo? E aí fez tudo. Olha só a desgracença desse cara. Porque o cara, ele sabia o método inteiro, todos os passos, ele fez tudo bonitinho, resolveu cada integral da maneira correta. Só que o P estava errado. E aí o que, que eu pude fazer por ele? Nada. Nada. Ele errou na primeira linha. Daí nada pode ser feito. Nada. Nada. Estão me entendendo? Então, pelo amor de Deus, esse passo zero aí, talvez ele seja o mais importante de todos, porque se esse passo zero aí tiver errado, os outros que vêm a seguir, nem adianta você seguir, nem adianta você fazer. Está resolvendo outra integral, outra EDO. Show? Então, coloquei na forma padrão. O que é colocar na forma padrão? Deixa o y duas linhas com coeficiente 1. Se já estiver, beleza. O P de x é o que está lá. Agora, se não estiver, você tem que fazer ficar. Você tem que tornar o coeficiente do y duas linhas, tem que virar 1. Tá? Então, você divide a equação pelo coeficiente que tiver lá, e aí você vai chegar na forma padrão. Chegou na forma padrão, a expressão que acompanha o y' é o P. Show? Aí veja, encontrei o P, o que eu vou fazer? Vai fazer menos a integral de P. Ou seja, você está calculando o expoente da expressão que está dentro da outra integral. Compreende? É meio confuso explicar isso, mas olha para a expressão que está aí à sua esquerda, tá bom? Tá? É o expoente do E. Encontrou o expoente do E, né? Fez essa integral aí. Aí o segundo passo é, você vai, eu chamei de n a função. Você pode chamar de qualquer outro nome. Eu não encontrei qualquer outro nome melhor. Eu botei um n aí, mas se você quiser, você chama de x, de z, de w. X não, que vai ficar x de x aí que dá, aí complica mesmo, tá? N, né? O E elevado ao mi, dividido pelo y1 quadrado. Veja que essa função n de x é o conteúdo da integral mais externa. Você acompanha? Resolve isso daí. Né? Quando você resolver isso daí, aí o terceiro passo é você fazer a integral do n de x dx. E o último passo, né? Chegamos ao y2, que é o encontrado no passo 3, multiplicado pelo y1. Tá ok? Aí, veja, eu acho que eu não preciso provar para vocês que essa função y2 encontrada dessa forma não é múltiplo do y1. Vocês concordam? A função y2 ela seria múltiplo do y1 se o u fosse uma constante. Se o u não é constante, significa que y2 não é múltiplo de y1. E se não é múltiplo do y1, significa que essas duas funções elas são LI. Tá certo? E sendo LI, como a gente está com um EDO de ordem 2, então duas funções, soluções LI geram todas. Então, problema resolvido. Acabou-se? Tranquilo? Então, veja só. Vamos fazer uma para vocês terem noção de como é que a banda toca. Tá bom? Então, tá aí a EDO, né? A EDO de segunda ordem. 4x quadrado, y duas linhas, mais y igual a zero. Bacana? Aí, veja que está faltando um termo aí. Tá certo? Está faltando um termo. E nós podemos ter a equação sem esse termo, não é assim? Aí ele diz que y1 igual a raiz de x ln de x é uma solução. Se você quiser, você testa, mas assim, como ele está dizendo que é, você tem que acreditar que é. Tá bom? Pronto. Qual é a nossa tarefa? É encontrar a outra, o y2. Então, primeiro passo, como é que a gente procede? Escreva a sua EDO na forma padrão. Como o y2 ele não tem coeficiente 1, eu tenho que fazer isso acontecer. Aí, essa questão, ela posta numa prova,
ela é para pegar os desavisados. É uma casca de banana. O que é que o malicioso, né, o professor maldoso, está esperando que você faça? Qual é a casca de banana que ele colocou aí? Quem é o P de X? Né? O desavisado vai dizer que o P de X é 1 sobre 4x ao quadrado, não é assim? Lembre-se, o P é a função, é o coeficiente do y'. Como não tem y' aí, quem é o P? O P é zero. Professor, pode acontecer do P ser zero? É, tá vendo? Então veja, uma coisa que por trás dessa casca de banana se escondia uma EDO mais fácil que você podia imaginar. Ou seja, a função P é a função mais fácil que você poderia esperar para integrar. Eu não sei se talvez a função e elevado a x seja mais fácil de integrar de todas, né? Mas eu acho que a função zero também não oferta muita dificuldade não na hora de você integrar, ou oferta. Então vamos. Significa que aí vamos começar o nosso roteiro. O nosso roteiro começa, né? Eu vou integrar o menos p de x dx. Quanto é a integral de zero? Aí a língua deve estar coçando. A integral de zero é zero, né? Isso é uma meia verdade. A integral de zero é uma constante, tá? Porque qualquer constante, quando derivada, dá zero, tá certo? Então, pessoal, eu vou recomendar a vocês que mantenham as constantes. As constantes, elas serão da sua escolha. Você vai poder escolher a que você quiser. Só que, porque assim, a gente está interessado em encontrar uma função. Eu não estou interessado em encontrar todas. Eu estou interessado em encontrar uma y2, uma só. Tá certo? Só que mais na frente, no final, é que talvez seja o momento adequado de você escolher quais são as constantes melhores para a sua vida, que vão facilitar mais o seu trabalho. Aí você pode dizer assim, mas se eu colocar um zero aí não já facilita não? Talvez. Mas talvez um 1 seja melhor. Não sei. Então, lá na frente, lá no final, vai ser o momento que você vai saber se 0 é bom, o 1 é bom, 2 é bom. O momento não é agora. Então, deixa esse ser 1 aí, né? E vamos para frente, vamos adiante. Encontrei o mi, tá? Vai ser e elevado. Aí nós vamos para a função n, né? O segundo passo. E elevado a mi dividido por y1 quadrado. Então, você vai pegar, vai ficar e elevado a c1. E elevado a c1 é uma outra constante, né? Vai ser um C2. Só que esse C2 agora ele é estritamente positivo. Tá? Mas, novamente, você vai poder escolher lá na frente e eu tenho quase certeza que você não vai escolher uma coisa negativa, né? Mas é bom lembrar, né? Esse E elevado a C1 pode ser qualquer coisa positiva. Não pode ser zero. A exponencial de qualquer coisa nunca dá zero. Não é porque há uma restrição, o professor disse que não podia ser zero, eu não sei porquê. Não é. É elevado a qualquer coisa, é sempre maior que zero. Tá bom? Maior, estritamente maior. Bom, então, coloquei o y1 ao quadrado, veja y1 ao quadrado, a raiz de x vai embora, vai ficar o ln de x ao quadrado. Tudo bem? Cuidado que essa potência aí não está no x, ela está no logaritmo. E o 2 só desce quando ele é potência do x, do que está dentro do logaritmo. Cuidado. Tá? Bom, encontramos o n, e agora o que eu vou fazer? Eu chamei de C2, né? O E elevado a C1, né? E aí vamos para a função U. A função U é a integral do n de x dx. E aí? Eu gosto dessas funções assim que pega os desavisados, né? Professor, essa integral é muito difícil. Eu não estou preparado. Eu estou fazendo cálculo 4 e tudo que vai cair aqui é extremamente difícil. Ó, engano seu. Quase tudo que cai aqui é fácil. É fácil. Agora você criou um fantasma aí e aí você acha que as integrais que vão surgir aqui dentro, elas são horrorosas de difícil. Não, essa integral ela é simples. O que você vai fazer? É uma integral por substituição. Chama chama uma letra aí. Z
de ln de x, aí você perceba que dz vai ser dx sobre x. Então, essa integralzinha é muito bobinha. Já coloquei a resposta aí, espero que vocês todos sejam capazes de fazer. E aparece agora uma terceira constante, né? Tudo bem? Aí, veja, o que nós vamos fazer com a função u? Encontrada a função u, eu estou apto a dizer agora quem é a função y2. A função y2 é u vezes o y1. Né? O u está aí, né? E aí eu vou pegar e construir agora a minha função y2. Né? Chegou o momento de fazer a escolha das constantes C2 e C3. Então, o C2 eu vou tomar ele igual a 1 e o C3 eu vou tomar ele igual a 0. E aí a função y2, né, vai ficar com essa cara aí. Professor, por que você não pegou o C2 igual a menos 1? Então, lembrado da restrição que havia, né? O C2 é a exponencial do C0, e aí logo o C2 ele é uma constante positiva, tá ok? Mas o menos 1 ele me facilita aí, né? Veja que eu não poderia colocar o C2 igual a 0, porque ele é estritamente positivo, não é assim? Então, escolhi o C2 igual a 1, tá certo? Então você ficou com menos 1 sobre ln de x, mais 0, né, que é o C3, multiplicado pelo raiz de x ln de x, que é o y1. Né? Faz os devidos cancelamentos aí. E chegamos ao y2, que é a outra função, a outra solução da nossa EDO. Tá ok? Então veja, essa outra EDO, essa outra função, ela é LI com a função y1, tá? Então, esse não é o momento, mas assim, no futuro a pergunta seria qual seria a solução geral dessa EDO aí. Então, você faria a combinação linear de y1 e y2. Então, todas essas combinações lineares me dão o conjunto de solução de todas as funções solução dessa EDO que nós tínhamos aí no início. Show? Mais um exemplo para fixar, tá bom? Então vamos mais um, né? Eu escolhi esse aqui de propósito. É um problema que eu considero difícil. Assim, difícil se você for seguir a maneira que o livro recomenda, né? Que é seguir o passo a passo da dedução, né? Eu já passei em outras oportunidades que eu ofertei essa disciplina, eu obriguei que meus alunos fizessem como o livro mandava. E eu vi alunos assim extremamente chateados. Né? É difícil, não é fácil não. Agora, seguindo o roteiro que a gente colocou aqui, o roteiro que eu propus, você vai ver que é bem simples, não é o bicho de sete cabeças. Não, tá? É uma coisa fácil. Fácil não, mas assim, simples. Simples. Professor, por que o senhor tirou o fácil? Assim, porque eu acho que vocês já perceberam, todos os nossos métodos são longos. Longos. E aí, não é que se torna difícil, ele se torna. Os alunos, em geral, eles não têm a capacidade de se manter focado por muito tempo. Então, no método que é longo, você vai errar sabendo, você vai errar por displicência, você vai errar um sinal, você vai errar uma bobagem, mas assim, erra sabendo. E aí por isso que eu retirei não vou dizer é fácil, é simples. Se você conseguir manter o foco, é fácil. É fácil, não tem bicho de sete cabeças não. Assim, seguindo o roteiro que a gente está propondo aqui, tá bom? Então veja, a equação, o primeiro passo, né? Passo zero lá, que a gente chamou, é colocar isso na forma padrão. Posto na forma padrão, você já consegue identificar aí quem é o P, né? Esse P aí está extremamente feiozinho, né? Mas preciso fazer essa integral aí do P de x. Aí veja só uma coisa.
Professor, o senhor já resolveu, né? Observe que se você olhar para 1 menos 2x menos x quadrado, quanto é que dá a derivada desse cara? Fica menos 2 menos 2x. Confere? Então, a parte de cima da fração é a derivada do que está embaixo. Então, essa é uma substituição. Você vai chamar de w, o 1 menos 2x menos x quadrado, e vai perceber que o que está em cima é menos dw. Então, essa integral aí, ela aparenta ser difícil, mas ela é fácil, como eu venho dizendo. Tá? É por substituição. E aí, novamente, né? Tem uma constante C1 que eu vou deixar lá para o final para dizer o que eu vou escolher para essa constante C1. Tá? Ó, eu tô deixando de lado toda vez dizer, ó, C1 é pertencente aos reais. Na prova você tem que colocar, viu? Então, quem é o N? Vai ser o E elevado a mi sobre Y1 quadrado. Então, traz aí o E elevado a mi, né? Aí, como o mi é uma soma, já transformei a minha potência num produto, né? Ficou E elevado a C1 multiplicado por E elevado ao logaritmo do módulo. O E elevado ao logaritmo eu vou cancelar e vai ficar, né? Como vai ficar isso? Vai ficar só o módulo, tá ok? Para tirar o módulo vai ficar mais ou menos E elevado a C1. Aí esse mais ou menos E elevado a C1 eu vou chamar de C2. Perceba que essa constante que eu estou criando, ela pode ser qualquer coisa, exceto zero. Zero não pode não, tá bom? Lembre-se que a exponencial de qualquer coisa é sempre maior que zero, tá bom? Então chegamos à função n. Quem é a função u? Então a função u vai ser a integral de n, tá certo? E aí, como é que se faz essa integral aí? Hum? Vou deixar para vocês, tá bom? Essa integral é fácil de ser feita. Perceba que em cima você tem um polinômio de grau 2, embaixo você tem um polinômio de grau 2 também. Você vai dividir um pelo outro e aí não tem mistério não, tá bom? Vai dar essa criatura aí. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem, mandem uma mensagem para mim que eu mando o desenvolvimento dessa integral aí. Mas é uma integral fácil de ser feita, tá bom? E aí, eu acho que chama u de x mais 1, faz uma mudança de variável, é isso mesmo. Faz uma mudança de variável, pega o x mais 1 aí que está aí, chama ele de outra letra e substitui tudo em cima que vai dar uma integral polinomial. Tá ok? Então chegamos ao u, né? Vai ser menos C2, esse catatal que está aí, mais o C3, e aí o y2 vai ser u vezes o y1. Aí, olha, é a hora de escolher o C2 e o C3. Então, o que nós vamos fazer? Qual foi a escolha que eu fiz? C3 é 0, tá bem claro, né? E o C2 eu escolhi menos 1. Ok? Pronto, agora você tem um x mais 1 em cima, um x mais 1 embaixo, cancela e ficamos somente com o x ao quadrado mais x mais 2. Bacana? Veja só uma coisa. A bondade desse método é que você tem como saber se você está certo ou está errado. Como é que você testa se errou? Isso vale para esse exemplo que eu estou dando agora, e vale para o outro, e vale para qualquer um que você faça, né? Como é que você sabe se o que você fez está certo ou está errado? O que você está dizendo é que y2 não é a solução da EDO. Então, deriva duas vezes, joga na EDO. Se você fez direitinho, quando você substituir, o resultado vai dar zero. Zero igual a zero. Tá ok? Então, por hoje é só, tá bom? O método de redução de ordem é esse daí. Causa muito medo a muitas pessoas, mas eu trouxe um exemplo aí que, assim, o que seria assustador nesse método aí, né? Eu acho que
talvez essa integral aí que está no U fosse algo, seja algo, sei lá. Mas eu quero que vocês tentem resolver essa integral para vocês perceberem que o que poderia ser a parte mais difícil não é assim tão difícil. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai ver um método de como encontrar as duas. Tá bom? E aí, quando tentarmos encontrar duas que não encontrarmos e encontrarmos uma só, aí esse cara aqui, a redução de ordem, é que vai nos salvar na hora de encontrar uma outra. Tá ok? Então, por hoje é só. Fiquem com Jesus, tá bom? Fiquem em casa. Aproveitem para estudar bem muito, tá bom? Se sair, ó, máscarazinha e álcool gel. Valeu? Fiquem todos na paz.